Olá, você, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje vamos falar de Elias, quando ele foi alimentado pelos corvos. A provisão divina no tempo de escassez. Olha como Deus age na vida dos seus filhos. Olha como Deus age em nossas vidas. 1 Reis 17, 1-6. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteiro ao Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da água do ribeiro. Louvado seja Deus. Precisamos entender o contexto de escassez e impiedade. O que estava acontecendo? Quando a gente lê essa passagem, é importante entender o cenário em que ela ocorre. O que está acontecendo aqui? O rei Acabe, juntamente com sua esposa Jezabel, ímpios, eles levaram Israel a um profundo estado de idolatria, rejeitando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e adorando Baal, o falso Deus da fertilidade e da chuva. Elias, o profeta do Senhor, aparece como uma voz de confronto. E o povo não gosta de confronto. Esse é um problema sério. E ele declara uma seca como juízo divino, devido à impiedade, à imoralidade. E esse tempo de seca chegou. Trouxe não apenas escassez física, mas revelou a verdadeira crise espiritual de Israel. Por quê? A nação que deveria confiar em Deus havia se desviado completamente. E o resultado era uma terra seca e um povo em sofrimento. Muita gente morrendo, o gado morrendo, a terra toda seca. Quantas vezes nós também enfrentamos seca em nossas vidas? Talvez não falte apenas chuva, mas falta paz, falta alegria, falta esperança. Pode ser que, assim como nos dias de Elias, estejamos cercados pela impiedade, pela incredulidade, a corrupção do nosso tempo. Mas Deus, poderoso que é, amoroso que é, prepara o sustento em meio à crise. No meio desse caos, no meio da crise, Deus dá uma ordem a Elias: vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Olha que lição nós podemos aprender. Aqui aprendemos a primeira lição sobre a provisão divina. Deus cuida dos seus. Deus sempre tem um plano mesmo em tempos de escassez. Ele não vai deixar os seus filhos desamparados. E mais do que isso, olha que coisa maravilhosa. Ele ordena que corvos sustentem Elias com pão e carne. É interessante que Deus usa corvos. Mas como assim? Os corvos eram considerados animais impuros segundo a lei judaica. Mas isso, meus irmãos, nos mostra que Deus não está limitado às convenções humanas. Ele pode usar quem ele quiser, como ele quiser, porque ele é Deus. Ele faz do jeito dele para prover o que precisamos. Deus está no comando. Quando ele manda, até os corvos obedecem. Quando Deus manda, até os corvos obedecem. Deus faz o milagre no simples, nas coisas simples. Elias não recebeu uma mesa farta, nem um banquete todos os dias.
Notem, mas ele recebeu o suficiente para viver. O pão, a carne e a água do ribeiro eram coisas simples, mas suficientes. Esteja feliz com o simples. Muitas vezes esperamos grandes manifestações de Deus, mas Ele nos convida a ver o milagre naquilo que parece simples. Deus faz milagres através de coisas simples. Ele faz coisas grandiosas. Talvez hoje você esteja esperando assim algo grandioso, mas Deus já está cuidando de você de maneiras que você nem percebe. Ele não deixa faltar o necessário. Convenhamos, Deus não deixa faltar o necessário. A provisão está ligada ao quê? À obediência. Outro ponto importante aqui deste texto é que Elias foi sustentado, sabe por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Deus mandou e ele obedeceu. Ele foi ao ribeiro de Querite, mesmo sem saber todos os detalhes. Então isso nos ensina que a provisão de Deus está muitas vezes vinculada à nossa disposição de obedecer. Obedecer mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Não questione a Deus. Deus nos dá, talvez Ele não nos dá a visão completa do plano. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas Ele nos pede para confiar e dar o próximo passo. Será que você está disposto a obedecer mesmo sem saber como será o amanhã? O que vai acontecer? Nós temos um Deus que não esquece do seu povo. Deus não esquece do seu povo. No final, essa história nos lembra que mesmo em tempos de julgamento e escassez, Deus não se esquece do seu povo fiel, daquele que é fiel, daquele que crê, daquele que obedece. Elias não era a única pessoa que sofria com a seca, mas Deus cuidou dele de forma pessoal e específica. E da mesma forma, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, Deus vê as suas necessidades e tem cuidado de você. Mesmo que você não perceba, talvez a gente nem percebe, mas Deus está cuidando. Dia a dia, Deus cuida de nós. Confie na provisão divina. A história de Elias sendo alimentado pelos corvos nos ensina que Deus é fiel para prover, que Ele é provedor, que Ele nos sustenta, mesmo em tempos de crise. Ele não é limitado pelas circunstâncias ou pelos meios humanos. Ele é o Deus que sustenta. Ele é o Deus que cuida e que usa até o improvável para nos abençoar. Elias foi abençoado. Os corvos vinham trazer comida para ele de manhã e à noite. Se você está enfrentando tempo de escassez, lembre-se, não esqueça disso. O mesmo Deus que cuidou de Elias cuida de você hoje. Confie nele. Confie em Deus, obedeça à sua palavra e descanse na certeza de que Ele é o Deus que provê em todas as coisas. O essencial nunca falta na nossa vida. Louvado seja Deus. E que essa mensagem, que essa palavra possa fortalecer sua fé e renovar sua confiança em Deus. Amém?